Eu agora tem uma outra coisa que eu faço, né, que é falar de Bitcoin. Há um tempo atrás, eu até soltei um vídeo no meu canal, quando acho que em 1995, eu fiz uma entrevista e eu falava daquela novidade que ninguém tinha a menor noção do que era uma tal de internet. E até juntei as duas coisas. Falei, pô, eu estava lá atrás. Bom, antes disso, eu estava lá atrás falando de análise técnica, que é a matéria que é a minha especialidade, que eu comecei. A primeira vez que eu tomei contato com análise técnica foi porque eu estava fazendo um estágio em Londres. E esse estágio foi porque eu fui correr uma regata lá com o time brasileiro lá em Londres, a Admirals Cup. Acabei fazendo esse estágio do tal do commodities, que era uma baita de uma novidade, mercado futuro e tal. Legal. Então, eu estava na corretora e de repente surgiu um cartaz lá na corretora, 8th Annual Conference on Technical Analysis em Cambridge. Eu falei, não sei o que é Technical Analysis, mas se falava de equities, stocks, commodities. Agora que eu falo commodities é comigo mesmo também. Mas enfim, então tive o primeiro contato, depois voltei para o Brasil e eu tenho minha vida é análise técnica, né? Então, que é um negócio que você olha gráficos e tenta prever o comportamento futuro dos preços. Que você, na verdade, você ao olhar gráficos, assim como quando há um tempo atrás eu fui fazer um teste ergométrico, o cara olha um gráfico e olhando o gráfico ele interpretou os sinais que o gráfico dele. Os sinais que o gráfico dele falaram para ele é o seguinte: ou você, o paciente, é o seguinte, você não faz mais força, você não carrega mais peso, vai falar com o teu médico hoje. E uma semana depois eu operei o coração, entendeu? Eu faço a mesma coisa, a gente Ai, olha um cara. gráfico e a gente extrai indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços, né? Mas então estava eu lá falando desse negócio que você olha gráfico, os caras acham que você está querendo fazer uma de mãe de Ná, né, como a gente chama aqui, olhando uma bola de cristal. Aí depois eu comecei a falar de internet. E era um Cara, negócio que as pessoas não tinham noção do que era, né? Ninguém tinha visitado uma página web, estavam começando a ver as primeiras páginas web, Web 1, né? E depois eu comecei a falar de Bitcoin, blockchain e todo o resto, né? Então, no começo, eu vi que as explicações, era difícil explicar, e tinha muita gente explicando de uma maneira errada, né? Não é errada, é que as pessoas, eu entendo que você, para explicar, você tem que saber o que falar, mas principalmente você tem que saber o que não falar. Porque você, para transformar uma explicação de Bitcoin numa salada que o cara se perde completamente e sai dali entendendo menos, é muito fácil. desse jeito. Então, eu sempre aplicar isso à análise técnica. E, eu, enfim, o que eu sempre digo é o seguinte, na questão de trade, né, que você estava comentando, é uma das coisas mais difíceis da vida, você ter Concordo. sucesso operando Concordo. nos mercados de risco. Por quê? Porque a coisa mais fácil que tem no mundo de fazer é você abrir conta numa corretora, pegar um dinheirinho e começar tec, 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 tec. Já Então, se não desse fosse jeito. difícil pra caramba, Ralf, não tinha malandro pobre no mundo, entendeu? Os malandros estavam tudo rico. Não é? Eu concordo com É por aí você. o Eu negócio. concordo com você. Agora, o que eu faço? Eu ensino uma das ferramentas, quer dizer, eu uso uma das ferramentas que eu considero que é a melhor de todas, para você tentar fazer a coisa certa no lado do pré-trading. Eu qualifico que esse processo Boa. de trade tem, na verdade, é dividido em três partes: o pré-trading, o trade e o pós-trade. Todas muito importantes. Talvez a mais importante seja o trade, é você Aham. executar. O pré-trade é você procurar e ver o que você quer fazer. E o que vai ter uma oscilação? Eu tinha uma pergunta para te fazer sobre isso. Pois não. É uma curiosidade, na verdade, né? O pré-trade, eu acho isso. Eu posso considerar isso o quê? O estudo que a galera faz antes de Só, entrar? Porque só um entrar. minutinho, Alvo. Alvo,
Só um minutinho que está um pouco baixo, não está dando para Eu aumento, escutar. eu aumento a minha voz aqui. Não, é Melhorou? que fez um barulhinho aqui, mas agora já parou, já estamos no Tá, silêncio aqui. tá. A parte do pré-trade. Peraí, voltou? Ok. Travou aqui. Ah, voltou. Voltou. A parte do pré-trade, para mim, você chamou de pré-trade, né? Isso me interessou. É, a maioria das pessoas que eu conheço, por isso eu não falo em público, eu tenho medo de ofender. Para mim, é o estrelismo, sabe, do popstar. É aquelas pessoas que querem mais aparecer do que de fato educar. Entendeu? Carrão, não sei o quê, aí quando você vai ver o resultado, não é de operação. Então, eu tenho muita vontade, eu ainda não tenho, tá, Fausto? Mas eu tenho muita vontade de mostrar dentro da BlockDev em um curso a nem sei se isso é possível, tá? Porque assim, não é a análise só do gráfico, mas é de como verificar se um ativo ele é bacana para você entrar. Entendeu? Não vou dizer holdar ele, mas comprar, vender, até perder com segurança, eu acho saudável perder, igual criança quando rala o joelho. É importante botar o dedo na tomada para saber que dá choque, porque a maioria das pessoas, quando você fala, vão estudar, ninguém quer estudar. Agora, quando você mostra um carrão e mostra um gráfico do cara fazendo 100% em 20 dias, todo mundo quer aprender, mas na prática só se ferra. Então, eu acho que o processo educacional é ensinar a cair, ralar o joelho, mas é mostrar que é possível, entendeu? E eu tenho dentro dos cursos gratuitos que a gente tem essa parte que eu me aventuro, que é ensinar a abrir uma conta numa corretora e como é que ele declara, como é que ele vem, agora não como é que ele opera. Eu não me arrisco nem a falar de trade, porque eu acho perigoso sem o processo educacional. Assim, principalmente para o surdo, porque a gente precisa entender o que está na sua cabeça, validar o processo internamente, te falar para ver se você valida e dá o double check para a gente soltar. Quem quer ter essa paciência? Ninguém, só entendeu? Porque a gente tem que passar de surdo para surdo. Se um surdo não entende, não adianta só eu sinalizar. Aí é por isso que para mim até agora foi só aventura. Falta paciência para falar, poxa, vamos ter paciência para ensinar alguém, para ele dar o check. A gente volta para você e fala, Fausto, você acha que dessa forma adequada, adaptada, está dentro dos parâmetros que você ministra? Exemplo, sim. Vamos fazer disso um produto? Vamos. Aí a gente avança. Mas o time, os apressados aí na minha cabeça ai, Jesus. De scalper. Não quer passar pelo processo de modelagem do curso. Então, não quer. Então, a gente está hoje modulando por exemplo, de DeFi. Já tem alguns meses. Entendeu? Sobre DeFi. De alguém que entendeu a paciência. Então, já comecei a te seguir aqui e vou querer conhecer um pouco mais de você. Se você permitir a gente se aproximar, eu achei muito interessante a sua experiência e o modelo que você trabalha. Achei muito justo. E Legal. a Bianca quer perguntar alguma coisa? Não, a Bianca quer falar, Josué? Não, né? Não? Ah, não, eu entendi que ela queria falar, desculpa. É porque eu entendi que ela. Dá pra ver? Vamos lá, tá te vendo aí. Tá lá. Desculpa, Pedro, o Fausto, porque ela. De cara. Beleza? Ó, desculpa, tô acostumado a olhar para o teto, vou olhar aqui para a webcam aí. Beleza, vamos lá. Então, isso é uma realidade da comunidade surda, né? O surdo ele sempre quis aprender, sempre teve vontade, mas aonde vai aprender? Aonde vai ter a primeira língua como a língua de instrução? E hoje, né? Como que a gente sabe que a língua portuguesa é a língua majoritária do país e a língua de sinais ainda não é muito difundida. E olhar, né, agradecer a você, o Ralph, que lá atrás teve essa ideia, essa sensibilidade, essa troca com a comunidade surda, né, esse seu interesse, que quer dar esse conhecimento para a comunidade surda através da BlockDev, é isso. E aí os surdos começaram a se interessar, não, realmente a gente quer conhecer, ou será
que é possível, esse mercado é possível, não, mas aí o Ralph persistente, né, como você falou, lá em 2017, né, e teve aquela conferência de 2018, meu marido veio sozinho aqui, né, veio com você É em verdade. 2018, É verdade. né, ele veio aqui em 2018, então quer dizer, a gente está aqui em 2023 agora, né, meu marido veio aqui em 2018 na BitConf, sozinho, né? E aí, quer dizer, não tinha aquela visibilidade, né? Ele ficou assim, tá, e aí? É um surdo no mercado completamente novo, mas aí a persistência, né? E vocês, né? O Rafa sempre lá persistindo, chamando o SUS, que, né? Divulgando, e aí a gente foi crescendo, e hoje a gente vê essa, né, essa resposta aí. Então, quer dizer, olha o tanto de SUS que tá lá fora, né? Veio para participar, né? Estão felizes, gostando, né? Em testes qualificados, né? Um evento todo acessível. Então, quer dizer, isso graças à persistência sua aí lá, e a gente está bastante feliz com isso. Né? Você aí persistente com a comunidade sul, não desistindo, né, da gente. Mora nos Estados Unidos. Né? E a gente está agora em 2023. Né? E é importante. Então, eu sinto isso aí, muita emoção. E agradecer a você, né, esse trabalho da BlockDef. Né? Então, quer dizer, para o surdo, então, começou a ter interesse da comunidade surda. Então, pô, sabe, igual você falou, no Brasil são milhões de surdos, no mundo a gente pega quase 1 bilhão. Então, assim, as pessoas precisam desse acesso, dessa comunicação, desse conhecimento. A BlockDef está aí para isso, para, né, dar esse conhecimento para a comunidade surda, e com certeza a gente vai crescer muito. Isso aí por quê? Porque é de surdo para surdo, né? Não é somente colocar, ensinar e pronto, acabou, não. É uma outra visão, uma outra metodologia, né? Então, o Ralf está sempre incentivando, sempre chamando a gente me sente muito feliz. Com isso é isso, estou feliz por isso, né? Então, hoje você vê, né, essa grandeza de SUS aí de vários lugares, né? Vários estados. Aí, imagina aí, quando a comunidade crescendo, daqui a 10, 30, ou ano que vem, né? Dobrando isso daí. Vamos lá. Obrigado. Abração aí. E a gente está esperando você aí, tá? Pronto, você aqui. Você esteja com a gente. 25, 2023. Sim. 2023. 2024, 2025, vamos lá. É a comunidade só crescendo. A gente acredita nisso daí, com certeza. Acreditamos nesse crescimento. Né? Porque todo mundo sabe, né? A língua de sinais, ela existe há muito tempo, só que teve pouca visibilidade. E hoje está tendo muito, né? Então, o conhecimento está chegando ao sul através da sua língua, através da sua comunicação natural, né? E aí, a gente está participando, né? Conhecendo esse mundo da criptomoeda, né? Blockchain, Web3, e agora a BlockDef está aí para passar esse conhecimento. E com certeza hoje teremos outros multiplicadores e o conhecimento vai ser maior. O tema de trader, difícil. O trader. O tema de trader dele. Então, qual o sinal a gente dele? Vai conseguir, com certeza. Sinal... Vamos trabalhar. Qual o sinal dele? Do Fausto? Qual o sinal do Fausto? É o sinal, é o sinal. Que eu não lembro. É o F do Bitcoin. O F. Hein, Flávio? Vou ver se eu vou acertar, do José. O tema do Fausto, difícil. O tema do Fausto é difícil. Mas ele vai ensinar, vou conversar com ele. Vai ensinar, a gente vai aprender, isso aí, vai ensinar. Obrigado. Fausto, é muito complexo. Obrigado. Abraço a você. Obrigado. Sinta-se abraçado por todos os SUS que estão aqui. Amém. Eu vou para aí. Eu vou explicar. Eu vou Brasil, abraçar pessoalmente, tá? Eu vou. Saudade de você. Eu vou explicar pro Fausto porque eu tenho meu pai é americano, entendeu, Fausto? Eu tô aqui. Tá me ouvindo bem, Fausto, aqui? Agora? Tá me ouvindo melhor? Peraí, não, só um minutinho, peraí. Tá, só perdão. A movimentação melhorar aqui. Tá. Beleza, mano. Pode tocar. É que assim, eu tô nos Estados Unidos tem 2 anos e essa empresa, a BlockDef, ela também tá aqui, só para você entender. E em novembro agora eu vou fazer um evento aqui em Miami.
O evento que eu vou fazer em Miami vai ser um Deaf Experience. Vai ser uma experiência surda. Vão ser só 50 pessoas. Já está convidado o prefeito de Miami, algumas pessoas importantes, que eles vão viver uma experiência surda aqui. É porque aí eu não consigo fazer, por conta da cultura. Vou trazer todo mundo que está aí na sala para cá. Vão ser 50 pessoas, 60 só, vivendo o mundo sem escutar. Então você imagina um pequeno workshop com autoridades formadoras de opinião. E no final um coffee break e tal, só que você não vai escutar. Você não pode pedir verbal falando, você vai ter que pedir água, sua pipoca, seu lanche, sinalizando para você entender o mundo do surdo, a limitação, sabe? Esse evento vai ser feito aqui em Miami, vai ser o Miami Experience, vai ser o Deaf Experience. E só com autoridades. Porque eu tô tentando dar uma sacudida, porque profissionais como você, e tem outros aqui em Miami muito grandes... Que não vai ter necessariamente nada a ver com blockchain, com o espaço cripto. Não, só cripto. É só o foco espaço cripto. Por quê? Porque eu preciso... Mas você vai chamar as autoridades, mas se vai ser falado tudo em sinal de Libras, não? Aí é o contrário, aí nós vamos ter um Josué da vida falando a voz, mas o evento todo é em sinal. Por quê? Tá. Porque tem profissionais hoje que se tiver um braço dele... Aí no evento tá a Michela, que vai me ajudar com o DeFi, o Alan, que eu convidei para participar por causa do Custard Stone, que é o jogo dele. Eu dei uma ideia para ele poder... sei lá, cara, pega a nossa NFT, coloca um poder no jogo pro surdo, coloca um personagem... Vamos juntar, porque a comunidade carente não é só porque é pobre, não, entendeu? Ele tem outras necessidades também, entendeu? Ele tem outras necessidades também. Então, assim, aí eu trouxe ele para poder a gente avançar em outros temas também. Então, assim, toda parceria duradoura e coerente e lícita é bom pra gente. Só que tem que ter um tema chamado paciência, entendeu? Porque a gente precisa validar o material, precisa direcionar. Porque o público mesmo, Fausto, se eu for falar de dinheiro, todo mundo quer ouvir falar mais de dinheiro do que de educação. O teu tema é um tema cobiçado pra caramba. Só que a maioria dos surdos entra e perde. Quem é o herói deles? Quem é a pessoa que de fato tem a paciência? Só que você não precisa ter toda a equipe. Eu tenho tudo. Eu tenho toda a esteira de produção, de conversão, a esteira de conversão, a esteira de criação de sinais, tudo isso eu já tenho. O que a gente não tem ainda na parte de trader é alguém que entenda que tem consumidor pra caramba disso e que a gente possa pelo menos começar a andar junto, entendeu? E a minha crença, na verdade, atrapalha muito. Eu melhorei um pouquinho dela agora com você, entendeu? A minha crença atrapalha muito, porque pra mim ninguém mostra de fato os resultados, assim, aí era uma crença, então dá para ter uma expectativa boa. Eu até te agradeço para tirar isso da minha mente. Dentro do espectro do trade, você tem também, principalmente se a gente está falando em criptoativos, você tem um processo mais light que você pode passar para as pessoas, para a comunidade. Por exemplo, entender que se a gente está no mundo cripto, é como se eu tivesse mandado um dinheiro para uma corretora nos Estados Unidos. Uhum. E muitas vezes é isso que acontece, né? Quando você compra Bitcoin aqui, manda a Bitcoin abre uma conta na Binance, por exemplo, e manda o dinheiro para lá. Antigamente você mandava dólar, hoje você manda Bitcoin. Quando você manda dólar, você pega o seu dólar e compra a ação da Apple. Por que você faz isso? Você está pensando em aumentar a sua quantidade de dólares, né? Então, no espaço cripto, você faz isso comprando Ethereum com Bitcoin. Por quê? Porque você acha que Ethereum vai ter uma performance melhor do que Bitcoin. Então, se isso acontece, você consegue aumentar a sua quantidade de Bitcoins. E você pensa em Bitcoin porque eu, pelo menos, acho que o Bitcoin vai ser o novo padrão monetário mundial, pode ter uma alta muito grande e tal. Sim, eu creio também. Isso é uma das maneiras de você conseguir aumentar os seus satoshis ou os seus Bitcoins. A outra maneira de você aumentar os seus
satoshis ou bitcoins, é você fazer uma operação estratégica de entrar na toca quando você acha, e aí entra as análises, né? Pode ser sua ou pode ser de terceiros, quando você acha que o Bitcoin vai cair. E você sai do Bitcoin e vai para o dólar. E sem estar no dólar fiat, você vai para um dólar que é uma stablecoin, que é o USDT, pode ser o BUSD, que é o token da Binance. E aí, aí você está fazendo uma operação também. Lógico que você está escolhendo um lado. Né? Se você fizer isso e o Bitcoin subir, você vai diminuir a sua quantidade de Bitcoins. Agora, isso tudo é sem estar em mercado alavancado e tudo mais. Essa operação, por exemplo, de você sair do Bitcoin e ir para o dólar, ela funciona a seu favor, porque se o mercado cair 10%, você consegue comprar 11% a mais de Bitcoin. Se ele cair 20%, você compra 25% a mais. E se ele cair 50%, você compra 100% a mais de Bitcoin, né? Você vendeu a 100, caiu para 50, agora você compra 2 Bitcoins, né? Você dobra. Então, são operações assim, mais papai e mamãe e tal, que é legal o cara entender. Muito E, bom. logicamente, isso aí está completamente ligado com a análise, né? No processo de pré-trade. Uma pergunta eu queria te fazer. Quando a gente entra no processo de trade, aí que entra a parte mais importante, né? Que é o controle de risco. Aham. E o controle de risco, nós temos, por exemplo, eu tenho um método que eu desenvolvi, que chama-se método dealer. Dealer é o croupier do cassino. Você está aí, você sabe, né? Aham. E qual é a situação do croupier, do dealer, do cassino? Pô, o cara sempre ganha. Mas como assim sempre ganha? Claro que ele ganha, porque ele opera com as chances a favor dele. Aham. O que faz? Ele opera com as chances a favor dele e tem o controle de risco. Qual que é o controle de risco do cassino? Aposta máxima. Né? E por que ele opera com as chances a favor dele? Pô, porque o governo da Califórnia permitiu que os cassinos lá de Las Vegas tivessem de 4 a 5% a mais de chance que o jogador no blackjack. Por que o governo permitiu? Porque assim os caras trazem gente, se envolvem, movimenta a economia, tal coisa. Né? Agora, levando por esse lado, você vê, no cassino você tem o croupier, que é o cara que vai ganhar sempre, que não tem erro. Então, nós fizemos o nosso método adaptado às condições do croupier, porque o mercado é o único lugar do mundo onde não tem regra. Olha que legal esse conceito. Cara, você vai no metrô de Nova York, você tem regra, pô. Você vai na casa da sogra, você tem regra pra caramba. Você vai na sua casa, tem regra pra caramba. Verdade. Não pode mijar fora do pinico, fora da privada. Se você mijar fora da privada, você vai tomar uns culachos do cacete. É verdade. O mercado não. Você vai lá, você faz o que diabo você quiser, você opera na hora que você quiser, quando você quiser, do jeito que você quiser. Entendeu? Não tem ninguém tomando conta de você. Com dinheiro, sem dinheiro, você opera alavancagem, sem dinheiro, você faz o que você quiser. Então, o que a gente definiu fazendo esse método? Pô, a gente definiu o seguinte, eu chego para o mercado e falo, ó, mercado, eu vou entrar nesse negócio aí que é arriscado pra caramba, mas eu vou botar minhas regras aqui. As minhas regras é o seguinte, se for para perder, ó, é pequenininho. Aí ele fala, bom, mas se for para ganhar? Você fala, eu sou sem vergonha, cara. Se for para ganhar, você pode me dar o que quiser que eu aceito, viu? Não tem problema. E se for muita coisa, eu alugo a pá carregadeira e vou lá. É isso que a gente faz, né? Aham. Agora, o que é mais importante disso tudo é você ter controle de risco. E se você tem controle de risco e opera com as chances a seu favor,
Como é que você opera com as chances a seu favor? Você vai escolher posições cujo potencial de lucro é maior do que o potencial de prejuízo. Isso tudo é explicável, Fausto? Isso tudo é. Existe uma teoria, um método de explicação antes da prática? Conscientização, essa era a palavra que eu queria pegar. É, tem uma método de conscientização da pessoa que está operando? Tipo um estudo teórico dentro do teu material. Você tem algum estudo teórico que é para a pessoa se conscientizar disso tudo, para entender o que... Não tem regra, mas você tem que saber jogar, né? Você tem que entender. É um assunto extenso, cara. Muito interessante isso. Muito, muito Cara, interessante. se você opera com as chances a favor, começa daí. Se você opera com as chances a favor, e como é que você puxa as chances a favor? Primeiro você tem que ter análise. Análise você consegue, porque se você rodar a moedinha, você teoricamente tem 50% de chance, né? Que o mercado sobe ou cai. Eventualmente ele pode andar Aham, de lado, mas aí você perde necessariamente. aham. Muito Então, legal, se Fausto. você rodar a Muito, moedinha muito legal. e tiver controle de risco, se você rodar a moedinha para saber se você vai comprar ou vender, Aham. mas aí você tiver operando com as chances a favor e controle de risco, a chance de você ganhar é É grande. grande. Tá? Aham. É que isso requer disciplina. Então, Sim, aí entra a parte de disciplina. sim. Todo livro diz que você tem que ter disciplina, mas ninguém fala o que é ter disciplina. O que é ter disciplina? É você acordar cedo, estudar pra caramba. Disciplina é você seguir o seu método. Então, você tem que ter um método. Hoje a gente tem esse método que se a pessoa seguir, ele vai se manter vivo no mercado. E desse método todo, o que é mais importante é algo que acontece no trade. Aham. Pré-trade, você vai escolher o que você vai fazer. No trade, você vai ter que definir quanto você vai comprar. Tem que ter. Porque os livros e as pessoas falam muito de o que comprar e quando comprar. Mas a parte mais importante, que é muito relegada à terceira instância aí, é quanto comprar. Porque quanto comprar vai definir o risco que você vai ter em cada operação. Entendeu? Isso é um negócio que O o quanto americano comprar chama. não é quanto do ativo, é quanto você pode, que é o que mede o seu risco, né? É Não, é isso? quanto do seu capital, quantos por cento do Entendi. seu capital você vai Entendi. colocar naquela posição. Entendi. Isso é, Entendi. um processo que o americano chama de position sizing, que Aham. você dá o tamanho da sua posição. Porque as pessoas costumam operar uma quantidade fixa. O cara vai lá e ele opera a $1.000, $500, $5.000. Ele sempre opera aquela posição. Se você opera essa posição e considerando que você é um trader, está se propondo fazer um trader, e considerando que você está pensando em limitar o prejuízo da sua operação usando a estratégia que existe para isso, chamada estratégia das ordens de stop. Então, você tem que definir o tamanho da sua posição de acordo com a distância do stop. Então, você vai comprar aqui e o stop você vai colocar aqui. Agora, o stop você vai colocar usando análise técnica. É a análise técnica que vai te Uhum. mostrar no gráfico onde tem compradores. Então, você comprou aqui. Se o mercado cair, você olha no gráfico para a esquerda, você vê aqui, toda vez que ele chega nesse nível aqui, aqui entra comprador e ele muda. Então, você compra aqui porque você acha que vai subir. Mas se começar a cair,
Entendi. Permitir que está errado até quando? Você fala, bom, aqui entrou como sentinela aqui embaixo. Se eu corro o risco de ser comandado pelo meu subconsciente que vai falar, não, peraí, veja bem, vamos esperar um pouquinho, tá? Não, você já fez essa análise antes, quando está entrando na posição, então você já definiu que se o mercado passar embaixo desse nível aqui, logo aqui está o seu sentinela que vai liquidar automaticamente a sua posição. Então, essa é a técnica para você não perder, não ter grandes prejuízos. Agora, você vai fazer a análise da sua posição no pré-trade e vai chegar à conclusão que você tem que comprar porque vai subir, né? Muitas vezes por causa de análise técnica. Ou porque você recebeu uma mensagem da mãe de Ná, ou porque é análise fundamental, ou porque você conhece o insider lá que te deu a dica, sei lá, vai subir. Então, você está pensando em comprar. Agora, quanto você vai comprar? Aí, então, você tem que estudar aonde você vai estar colocando o seu stop. Muitas vezes, no mercado de cripto, por exemplo, seu stop vai estar a 5% de distância. Outras vezes, ele vai estar a 10% de distância do seu preço de compra. Então, a hora que ele está a 10% de distância, você tem que, antes disso, você já definiu qual é o seu prejuízo máximo por trade. Eu tenho uma pergunta. Qual que é o seu prejuízo máximo por trade? Depende do que você quer. Pois não. Uma pergunta. Eu estou sinalizando. Esse aqui é uma pergunta. A Bianca já foi aí, o Josué está aí ou já foram? Já foram. Já foram? Tá. Uma pergunta. Isso tudo é tabelado, ô Fausto? Existe, por exemplo, independente do meu capital, você sugere alguma gestão de risco em planilha para as pessoas que são índices? Eu, por exemplo, sou indisciplinado. Se eu vejo que está subindo, eu comprei 1.000, vejo que está subindo, então eu vou para o all-in. Por quê? Porque está subindo. Então a emoção, ela é tão animal quando está subindo quanto está descendo. Eu já passei por situação de comprar a 20, quando chegar a 25 eu comprar mais porque está subindo, daqui a pouco começar a descer 18 eu vendo tudo, aí quando começa um trade invertido, porque o desespero pela falta de planejamento é loucura, é uma loucura. Então assim, a frieza do planejamento para você seguir o que está ali é fundamental. Aí eu tenho uma pergunta até final, assim, das minhas dúvidas que eu já sanei tudo. Que isso? É um manual? Não está dando, então não dá para ler. Eu acho que não dá para Eu acho que não está chegando legal. Não. Na câmera aí. Não dá para ver. Porque se existe uma planilha, porque se eu tiver uma planilha aqui, tantos por cento eu saio daqui, tantos aqui eu entro, cara, se eu tiver só que olhar para ela, eu deixo o coração de lado e sigo os percentuais independente do meu sentimento. Sim, é essa. Você operar profissionalmente, você vai, voltando à ideia do cassino, você tem lá 3 caras. Você tem o croupier, que é o cara que vai ganhar sempre, porque ele está jogando com as chances a favor dele. Uhum. E tem controle de risco. Pois ali na mesa, em volta do croupier, você tem o cara que está paquerando a mulherada lá, que está tomando um esquinho, que por sinal o cassino fornece de graça, que é para ele gastar todo o dinheiro dele o mais rápido possível. Né? E esse aí já está se divertindo, não precisa ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro. E depois você tem o jogador profissional, cara. Jogador profissional que está lá. Então, os profissionais fazem dessa maneira, tá? Nós temos um produto de sinais em que a gente manda aqui pelo Telegram. Aqui a gente está dando recomendação de compra de Bitcoin. O preço agora está 24.916. O objetivo é 32 mil. O stop está a 23.658, tá? Em seguida, a gente põe aqui na nossa recomendação, quanto investir. Aqui está os detalhes, aqui tem o texto, quanto investir. Para arriscar apenas 1% do seu capital, isso que eu estava falando, você tem que já definir o que você vai perder por trade. Quantos por cento do seu capital. Tá? E isso é função de o que você quer da vida. E o que você quer da vida, para o operador profissional, é quanto que ele quer de taxa de rentabilidade anual. Tá?
taxa de rentabilidade anual, quanto que você vai querer? Então, você vai perguntar para o cara lá na comunidade, quanto que você quer ganhar? O cara vai pagar, daí você já fala para ele, olha, você pode querer ganhar 50% ao ano, mas só para você saber, você já deve ter ouvido falar de um tal de Warren Buffett, que é o pica da galáxia, entendeu? E só para você saber, o Warren Buffett ganha 23% ao ano. E ele é o Warren Buffett. Você provavelmente não é o Warren Buffett. Então, como é que é? Você vai querer ganhar quanto por cento ao ano? Então, se você falar para ele, que tal você falar que você vai ganhar 30% ao ano, que é cripto, tá, não sei o quê. Para ganhar 30% ao ano, cara, você pode ganhar 2% ao mês. Acho que é 3% ao mês. Fausto, é possível? Tá? É possível? Você ter resultado positivo nos mercados de risco? De 3%, assim, a gente não pode falar nada em pré-fixado, né? Mas 3%, 4% é um número factível, na sua opinião? 3% ao mês? É factível. É factível. No mercado de cripto é factível. Entendi. Lógico que quando o Bitcoin está subindo é muito mais factível, entendeu? Sim. Mas, Ô Fausto, 5% vamos fazer o seguinte, cara. Eu tenho interesse da gente... Assim, né? Esse canal... eu vou te seguir aqui no Instagram. Até depois eu vou pegar aí com o Rafael como que eu acompanho. Eu não sei como é que é o teu trabalho, né? E aí eu quero acompanhar... Rafa, deixa eu te falar uma coisa, olha. Deixa eu te falar uma coisa. Eu hoje sou trader, tenho esse canal no YouTube, eu tenho uma corretora que me sponsor e ela me faz um pagamento mensal. Eu acho que agora com 100 mil nós vamos conseguir mais gente, entendeu? Qual é a Eu corretora? gosto muito de ensinar. Qual é a corretora? É a Bybit. Muito legal. Que me sponsor, tá? Eu gosto muito de ensinar, eu não pretendo ganhar dinheiro com cursos e tudo mais, mas eu acho legal dar um curso para a comunidade de surdos, acho bacana isso. Acho que também é bom para o meu papel de influencer e eu vou ter prazer de fazer isso, entendeu? Pô, que legal, cara. Eu, quando dou palestras, eu cobro lá alguma coisa por palestra, por hora, por não sei o quê. Só vai existir uma remuneração. Então, eu tenho interesse de fazer isso nesse sentido, tá? Acho que hoje eu aqui no Brasil sou... Olha, cara, cá entre nós, modéstia à parte, eu acho que não deve ter um cara no mundo hoje que tenha a experiência que eu tenho, porque eu como te falei, eu comecei a ver análise técnica em 1977, o primeiro seminário que eu fiz lá em Cambridge. Depois é uma vida de análise técnica. Eu voltei para o Brasil e em 1983 eu montei a Enfoque, de 77 até 83 eu trabalhei em corretora, sempre introduzindo departamentos de análise técnica. Depois em 83 eu montei a Enfoque, que é uma empresa que a gente tem até hoje, que é essa que é concorrente, aí vamos dizer, concorrente faz o que o TradingView faz, tá? Só que aqui no Brasil a gente perdeu a corrida aí para uma outra empresa que acabou subindo muito. Hoje ela é um unicórnio, essa empresa. E nós estamos com a Enfoque e ainda estamos no palco e estamos na briga aí. Agora juntamos com uma software house, que é a Vivatech, e vamos que vamos. Nesse meio de campo, nós na Enfoque, junto com outros colegas, fundamos a Broadcast, que é uma empresa que depois nós vendemos para a Agência Estado, e que faz cotações gráficos e notícias em tempo real também. Nós fazemos a parte de gráfico para eles, e enfim. Então, realmente é uma vida de análise técnica. O canal já tem há 10 anos. Eu comentei com você que a gente fez 100 mil assinantes, eu acho, né? Que legal. Aqui. Muito tempo de análise técnica e dedicação à didática e tudo mais. Eu comecei a dar o meu primeiro curso, eu dei em 1984, curso presencial. Tá? Uau. Hoje eu até tenho um curso, que é outra coisa que a gente pode também fazer um esquema.
abrir o curso de alguma maneira e achar alguma maneira para abrir o curso para sua comunidade, entendeu? Eu tenho Isso é interesse outra nisso. possibilidade. Quer dizer, então Eu tenho interesse. o cara pode ter acesso a esse curso e aí a gente pode ter um faturamentozinho aí, a gente faz um negócio, lógico, super especial, né? Aham. Super desconto, alguma coisa assim. E depois eu faço uma palestra, faço lives para a comunidade. Eu acho que alguma coisa assim, né, Ô, pode Fausto, rolar, tá? E eu... se você quiser que eu faça uma palestra sendo a comunidade, eu também estou à disposição para fazer essa palestra, tá? Ó, eu já te sinalizo, Fausto, que eu tenho muito interesse da gente seguir com esse papo aqui. Eu tenho muito interesse nisso. Confesso que eu senti segurança em você. Você não é nenhum aventureiro. A gente não está buscando parceiro aventureiro. Então eu senti muita segurança. Acredito que você vai se surpreender positivamente com a comunidade surda. Não se engane porque é surdo, são inocentes, porque a gente tem de tudo lá. Tem os doidos que vai querer só falar de dinheiro. Não se engane. Voltou? Alô? Alô? Desculpe, Ralf, não deu para entender. Não se engane, como? Então, não se engane com a comunidade surda. Voltamos um pouquinho aqui. Voltando aqui. É porque a Não internet se aí é bem engane com a ruim. comunidade surda. Aí a internet é bem ruim, né? É bem ruim. Não, sabe o que é? Tem um barulho aqui, tem um barulho aqui fora e o computador está com um chiadinho quando você fala também. Então, entendi. E está baixo. Então deixa eu falar um pouco mais alto. Entender, mas eu estava entendendo. Tá, deixa eu falar um pouco mais alto e para a gente poder já encerrar e depois a gente conversa pelo telefone. Eu queria poder passar o seu contato aí para o Rafael para a gente se falar pelo telefone. Eu estava dizendo que eu tenho muito interesse da gente conversar e eu te explicar com um pouco mais de profundidade, quando você estiver na sua casa, tranquilo, fora do evento. Aí eu te falei, não se engane com a comunidade surda, que parece um povo carente. Não, é um povo sedento. Eles são tão sedentos que às vezes pode se engasgar com a água, ao passo que cai muito fácil em golpe. Coloca 1.000, vira 2. Compra meu token aqui que tá só na PancakeSwap que você vai ficar rico. Então, assim, é um povo muito fácil de ser enganado. Então, a BlockDEF é para eles uma espécie de KYC, é uma espécie de compliance. Então, se tá com a BlockDEF é porque eu já verifiquei, o nosso conselho já passou. Então, a gente está servindo de parâmetro para eles, porque caem muito em golpe. Então, se a gente conseguir ir por esse caminho, ó, para você ter uma ideia, eu estava falando com você e estava buscando aqui. No curso que eu estou gravando, que para mim é muito complicado, nós gravamos uma interface da Binance e da Bybit. Só que eu estava buscando uma forma de a gente ter algum tipo de, não patrocínio financeiro, mas de fato com interesse mútuo, entendeu? Então eu não soltei nenhuma das duas porque eu não consegui ainda chegar e decidir o que é, mas eu já tenho gravado com a Bybit. Só para você entender. O Rafael, inclusive, foi que ajudou a gente a gravar. Então, eu tenho muito interesse, cara, da gente conversar com calma, com qualidade, para mim te mostrar os mistérios dessa comunidade e você me ajudar a identificar que tipo de módulo seja mais interessante para a gente começar. Porque você imagina que eles estão 10 anos para trás. Então, falar de alguma coisa agora não dá. Eles estão, a maioria, 10 anos para trás. Entendendo ainda o dia do Bitcoin Pizza. Imagina só. Então, quando você vai falar algumas coisas, a gente precisa dar 10 passos para trás para conseguir dar 100 para frente. Não adianta chegar hoje e falar de um tema sem a gente alfabetizar. Qualquer processo dentro da comunidade hoje precisa de... E eu já tenho isso padronizado. A minha esteira já está pronta. Eu só preciso saber de alguns conteúdos para a gente montar. Então eu te afirmo assim, gostei muito desse papo com você, Fausto. Quero muito poder dar seguimento nisso. Se você puder compartilhar o seu telefone aí com o Rafael e eu te dou um zap depois. E o resto a gente conversa em particular, com qualidade melhor, num tempo melhor. E a gente marca de fazer uma conferência só a gente depois. Pode ser?
Maravilha. Então tá bom. mano. Eu vou pegar aqui o contato então do professor Fausto e aí eu te passo. Tá, passa o canal do YouTube também, passa o Instagram dele que eu quero ver, quero compartilhar algumas coisas aqui.